Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. Vamos para mais um Notícias da Luta Livre? Ó, essa semana a coisa tá boa, hein? Nós temos traições na NXT, nós temos quatro shows especiais acontecendo nesse final de semana, a gente vai ter bastante coisa para falar. Temos notícias sobre o retorno de Drew McIntyre e temos uma notícia de algo que aconteceu depois do Monday Night Raw, que foi bastante interessante. Então, se você quiser saber tudo o que está rolando no mundo da luta livre, incluindo o desastre que foi a audiência do próximo SmackDown, fica comigo, assista esse vídeo, eu tenho certeza que você vai querer se manter informado. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Você já sabe o esquema, deixa o like, se inscreve no canal, faz todo o resto e vocês já vão estar ajudando a nós tremendamente, beleza? Então vamos embora, vamos para mais uma notícia na luta livre, passando aí rapidamente o que aconteceu no último NXT dessa última terça-feira. Aaron Rourke, o atual campeão da Evolve, derrotou o Tristan Angels na abertura do show da NXT. Foi uma luta de 9 minutos que foi muito interessante. Eu vou dar 3 estrelas e 25 para ela. Foi uma luta que teve bastante dinâmica. Aaron Rourke é talvez o lutador mais legitimamente LGBT na companhia hoje em dia. E ele tá fazendo um bom desempenho lá na Evolve, é um bom lutador. Vamos ficar de olho nele, que eu acho que ele pode estar sendo chamado aí, convocado para a NXT agora, tá? Nós também tivemos uma luta entre o Rankin Tank e o Raya Connors e o Stax da Birthright, que foi vencida pelo Rankin Tank, depois que esse comediante, né, o Mike Matthews, atrapalhou ali o pessoal do Birthright, que estava tentando avacalhar com a luta do lado de fora, e ele acabou fazendo com que o Charlie Dempsey acertasse o Lexis King, né? O Lexis King segurou o Mike Matthews para o Charlie Dempsey dar uma pancada nele, o Mike saiu do caminho e aí o Charlie acertou o líder da Birthright. Vamos ver se vai ter treta aí mais para frente, tá? Porque as coisas estão começando a desenrolar aí nessa Stable. A Stable acabou de ser formada, vamos ver se vai dar treta para ela aí na frente. Essa luta teve 12 minutos, eu também vou dar 3 estrelas e 25 para ela. Nós também tivemos uma lutinha entre Ike Prosper e Keanu Carver, que todo mundo imaginava que ia ser um squash do Obafome, né? Que é esse lutador aqui, o Keanu Carver, que a WWE parece estar querendo transformar no novo Obafemi, mas no final das contas o Ike Prosper venceu com um rolamento. E aí, depois disso, ele acabou sendo estraçalhado pelo Keanu Carver. Essa luta foram 10 minutos, eu vou dar 3 estrelas. O Keanu Carver ainda está muito verde, ele ainda precisa ali agilizar um pouco a luta dele, né? O Ike Prosper ficou carregando a luta, quicando ao redor do Keanu Carver. Depois disso, nós tivemos uma luta pela semifinal do torneio Speed, que teve a Ariana Grace vencendo a Izzy Dame depois de cerca de 2 minutos e meio de luta. E essa luta aqui, ela teve um resultado interessante, por quê? Porque mais pro final da luta, a Izzy Dame tava dominando a luta, e aí o Shawn Spears distraiu ela, pedindo para ela fazer um high five nele, né? E aí ele ficou insistindo, insistindo, a Izzy fez o high five. Quando ela foi para cima da Ariana Grace, a Ariana Grace fez um rolamento da morte, um small package, e aí conseguiu pinfall para 3. E aí a Izzy Dame ficou irada, né? De qualquer forma, a Ariana Grace vence a luta. Foi uma luta de uma estrela e meia, não foi grande coisa não, tá? A Ariana Grace, na minha opinião, é muito limitada no ringue. A Izzy Dame é melhor, tem algumas limitações, mas ela de persona tá muito boa. Durante o intervalo, o Nico Vence ficou batendo boca com o Shawn Spears e a Izzy Dame ficou interrompendo ele assim com o braço, né? E foi rolar todo o show. E aí, depois dessa luta, foi ter uma luta entre o Adeculling, né, o Nico Vence e o Shawn Spears, contra o Sean Legacy e o Dorian Van Dux, que a dupla que acabou de vir da Evolve acabou vencendo, né, o Sean Legacy e o DVD. E aí, quando essa luta teve 10 minutos, foi 3 estrelas e meia, foi a melhor luta da noite da NXT. E aí, quando saiu o final da luta, né, que o Shawn Spears acabou tomando o pinfall, a Izzy Dame perdeu a paciência e simplesmente fez um sinal pro Nico Vence, e o Nico Vence estraçalhou o Shawn Spears. Então, com isso, a The Culling implode. Esse já é o segundo lutador que a Izzy Dame manda embora, né? O pessoal lembra, né, de outro lutador que foi mandado embora aí da The Culling por ordem da Izzy Dame. E agora o Nico Vence estraçalha o Shawn Spears, que era o líder espiritual desse grupo, né, por assim dizer. Foi ele que motivou a criação do grupo.
mas a Easy Dame tomou conta, né? O Nico Vance estraçalhou o Shawn Spears no ringue e depois mandou um powerbomb na mesa dos comentaristas do lado de fora. E aí eles apenas ficaram encarando enquanto o coitado do Shawn Spears foi dizimado. Se o que vai acontecer com ele agora a gente não sabe. Se ele vai se afastar um tempo, se a WWE vai mandar ele embora. Eu confesso que eu particularmente gosto do Shawn Spears, eu gostava muito dele como Perfect Ten, né, como Tye Dillinger. Mas eu acho que se ele fosse para o main roster como um manager, eu acho que ele poderia ter espaço. O problema é que ele faria mais ou menos o mesmo papel que o Aleister Black e o Karrion Kross fizeram, né? Que é aquele cara que fica tentando vilanizar algum mocinho. E sinceramente eu acho que esse papel já tá meio batido e a gente já sabe que não serve para nada, no final das contas o cara é mandado embora. Vamos ver o que vai acontecer com o Shawn Spears aí, se ele vai permanecer na NXT. Ele que saiu da AEW e foi para a WWE e aceitou ficar esse tempo todo aí na NXT, né? A gente não sabe o que vai acontecer com ele. E por fim, a gente teve um confronto no ringue por conta de uma situação que aconteceu mais cedo no show. O Tony D'Angelo estava esperando o Naraku vir com um contrato para a luta deles no Great American Bash. Quando o Naraku entregou o contrato e o Tony D'Angelo abriu para poder assinar, saiu uma bola de fogo de dentro do contrato e o Naraku, que estava fazendo pose ali de um homem respeitável ali e tudo mais, acabou pegando o Tony D'Angelo na armadilha e se mostrou ser um vilãozão desde sempre. E aí o Tony D'Angelo foi mandado para o hospital com o rosto queimado e durante todo o show nós vimos o Robert Stone pensando sobre se teria alguém para enfrentar o Naraku pelo campeonato da NXT. A gente ficou pensando que o Tony D'Angelo teria dropado o título. Chegou a vir para o ringue o Mason Brook para poder enfrentar o Naraku. Chegou a vir o Jackson Drake, aí o Jackson Drake e o Mason Brook saíram brigando do ringue. E aí depois o Robert Stone chega pro Naraku, o Naraku pede para que o título seja entregue para ele, e o Robert Stone fala, olha, nunca seria, o seu oponente nunca foi para ser o Jackson Drake, nem muito menos o Mason Brook. O seu adversário é esse cara, e aí tocou a música do Tony D'Angelo, que veio pro ringue, estraçalhou o Naraku e levantou o cinturão, sendo que ele está com o rosto todo queimado. É óbvio que era tinta guache, pelo suor no rosto dele deu para ver escorrendo isso, mas cara, ninguém ia fazer em pouco tempo uma maquiagem bizarra na cara do Tony D'Angelo, né? Eles fizeram ali o que deu em cerca de 1 hora de show para poder simular que o Tony D'Angelo estava realmente com o rosto machucado. Talvez para domingo no Great American Bash façam uma maquiagem mais elaborada e ele lute com um olho só. E então a gente vai ter que ver como é que vai ser o resultado desse show. Tá? Mas de qualquer forma, tá aí o Tony D'Angelo e o Naraku com a luta confirmada para o Great American Bash. Show que vai acontecer neste domingo a partir das 8 horas da noite, horário de Brasília. E nós faremos a nossa live aqui no canal a partir de 7h30 da noite. Estaremos todos juntos aqui para acompanhar o Great American Bash, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre notícias da luta livre que rolaram aí nos últimos tempos. E temos algumas notícias interessantes. A primeira delas é que o Oba Femi, ele se envolveu num segmento depois do Monday Night Raw. Né? Depois do Monday Night Raw, o Seth Rollins ele estava no microfone, começou a falar com o público de Londres, e aí ele foi atacado pela Division. Só que antes que o Bron Breakker e o Austin Theory pudessem causar sérios danos no Seth Rollins, o Oba Femi entrou no ringue, salvou o Seth e teve um confronto com o Bron Breakker. Tá? Então, o Oba Femi sendo posicionado finalmente contra lutadores do Upper Midcard e do Upper Card. Né? O Seth Rollins e o Oba Femi brigaram com o Bron Breakker e o Austin Theory até que os vilões recuaram e o segmento terminou com o Seth e o Oba Femi em pé no ringue. Tá? Então, esse segmento certamente será aí explorado nos próximos shows. Tá? Então, vamos aguardar para ver como que a WWE vai trabalhar agora o Oba Femi se metendo nessa história aí do Seth Rollins contra a Division. Nós também temos notícias interessantes sobre Drew McIntyre, né? Drew McIntyre que terminou de gravar o filme do Highlander, todo mundo esperava que ele voltasse para a WWE, só que ele engatilhou um outro filme, que é o filme The Last Druid, né? Acho que o Russell Crowe tá nesse filme também, enfim. O Drew McIntyre, ele tá filmando esse filme, The Last Druid, e aí
a informação é que isso faria com que ele ficasse mais tempo fora da televisão na WWE. Então, quer dizer, agora se ele voltar, meu irmão, vai ser lá para setembro, outubro, né? Se voltar, né? A verdade é essa, que se ele começar a engatilhar um filme depois do outro, um filme depois do outro, um filme depois do outro, adeus, ele não volta mais não. Só volta como uma pessoa assim, numa ocasião especial. Mas ele iria aparecer na Fanatics Fest, que é aquela convenção da Fanatics lá em Nova York, em que você tem várias coisas acontecendo. A Fanatics trabalha muito com cards, né? De troca, de jogo, tal, cards de beisebol, de futebol americano. Eles também trabalham com cards de WWE. Eles fazem eventos esportivos e aí eles recebem muitos lutadores da WWE na Fanatics Fest para fazer podcast, para fazer entrevista, painéis e tudo mais. O Drew estava confirmado para estar nesse evento que vai acontecer agora no 16 a 19 de julho, se não estou enganado, lá em Nova York. E aí a PW Insider informou que ele foi retirado do evento devido aos seus compromissos de filmagem do filme The Last Druid. Então, aí mais um evento em que o Drew se afasta da WWE. Algo me diz que a gente pode ter visto pelo menos o fim da carreira regular de Drew McIntyre na WWE. Pode ser que ele volte? Pode. Até porque ele ainda está sob contrato da companhia. Mas pode ser que ele volte apenas em ocasiões especiais. Então, assim, eu não duvido nada que, se ele aparecer esse ano, talvez ele apareça por Survivor Series. Se aparecer. Porque se não for pro Survivor Series, talvez ele apareça pro Royal Rumble do ano que vem, tá? Então, fãs de Drew McIntyre como eu não terão o homem aparecendo aí na companhia. Agora vamos falar de famílias da luta livre, né? Famílias da luta livre, nem tudo é desgraça nesse mundo, né? Sempre tem coisa boa, né? E a primeira notícia agradável, é que o Riddick Moss e a Emma terão o seu segundo filho. Na verdade, já tiveram, né? Eles anunciaram o nascimento do seu segundo filho, né? Na verdade, a filha, né? A Olivia Joy Rallis nasceu na última sexta-feira, às 9h10 da manhã. Pesava 6 libras e 5 onças. Isso aí, deixa eu fazer a conta aqui. Uma libra é 454 gramas. Bota aí 900, 200, quase 3 quilos, né? E aí media 19 polegadas e meia, 50 centímetros de comprimento. Então, tá aí, bebezinho saudável. O Riddick falou que ele se sentia grato pela sua família perfeita, descrevendo-se como o cara mais sortudo do mundo, né? Lembrando que o relacionamento entre eles chegou a ser mostrado na frente das câmeras na WWE na última passagem da Emma pela companhia, mas depois eles acabaram indo embora, que essa história aí acabou não dando muito certo, não. Agora vamos falar sobre o John Cena, né? Temos uma notícia interessante do John Cena, os slides estão invertidos aqui, né? Mas temos uma notícia interessante do John Cena, que é: finalmente nós veremos todos os bastidores por trás da aposentadoria dele, né? E por que isso? Porque foi anunciado no último Monday Night Raw a data de estreia do Unreal, terceira temporada, né? O Unreal é aquele show que a WWE exibe, que mostra os bastidores da companhia, né? Quebra kayfabe e tudo mais. E aí, a gente teve na primeira temporada uma história que foi focada ali na jornada até o final do ano passado, e aí até a WrestleMania, na verdade, né? Na verdade, foi focada até a WrestleMania 41. Depois, a segunda temporada focou até o SummerSlam. E agora a terceira temporada vai focar na jornada do SummerSlam até a aposentadoria do Cena. E aí já foi revelado que nessa jornada também vai se falar sobre o retorno da AJ Lee, né? AJ Lee que voltou e depois da WrestleMania já foi embora, né? Mas tá confirmado que eles vão explorar essa história aí com o John Cena, e a data oficial de estreia é dia 21 de julho. A terceira temporada do Unreal ela foi anunciada pela primeira vez nesse último Monday Night Raw, no dia 22, pelo Michael Cole e pelo Corey Graves, e com certeza nós teremos versão em inglês e teremos versão em português, né? As últimas 2 temporadas do Unreal tiveram versões com dublagem em português também. Então todos os fãs
brasileiros terão a oportunidade de acompanhar. Com certeza faremos react do Unreal aqui no canal também. Agora vamos falar de outro casal, né, que finalmente resolveu fechar aí, né, os seus contratos nupciais estão firmes e fortes. Que nós tivemos o casamento de Lash Legend e Trick Williams, que estavam juntos há um tempo, né? Ali na NXT, depois o Trick subiu para o main roster, a Lash subiu também, né? O Trick subiu no começo do ano passado, a Lash subiu no final do ano passado. O Trick pediu a Lash em casamento, né? Foi no Dia de Ação de Graças do ano passado, e aí agora eles resolveram fechar finalmente e assinaram o seu contrato nupcial, né? Os dois se casaram na Jamaica nesse final de semana. Eles que estão juntos há quase 2 anos, né? Então teve um relacionamento ali razoavelmente rápido. Eles deram entrevistas a People Magazine, a People divulgou fotos oficiais e tudo mais, exclusivas do casamento deles. A Lash, em entrevista a People Magazine, disse que ela e o marido escolheram a Jamaica para o casamento porque queriam dar aos convidados uma viagem em um casamento que nunca haviam experimentado, né? Eles também desejam continuar viajando juntos pelo mundo, com uma lua de mel começando na África e aí depois formando uma família. No casamento deles, vários lutadores apareceram. Nós tivemos a participação de Julius Creed, Nia Jax, Oba Femi e também o rapper Little Yachty, que também apareceu aí, ele que está aí junto com o Trick Williams nas histórias aí recentes. O casamento aconteceu no jardim do Castelo Trident, que fica na península da Baía de Port Antônio, lá na Jamaica. Meus parabéns ao casal, que eles possam viver juntos por muito tempo, que Papai do Céu os abençoe e guarde. Agora vamos falar do SmackDown, cara, que foi gravado nessa terça-feira. E olha, as notícias que vêm da gringa são de que o show foi um desastre, tá? Por quê? A gente já tinha noticiado aqui que a venda de ingressos desse show estava ridícula, porque o show foi marcado para o mesmo dia que um jogo da Inglaterra na Copa do Mundo, né? E aí já se sabia que a procura de ingressos pelo show seria muito baixa. O que a WWE não esperava é que fosse tão desastrosamente baixa. Até a semana passada, esse SmackDown, enquanto o Monday Night Raw teve 13 mil pessoas na segunda-feira, para o SmackDown eles tinham 4 mil ingressos vendidos. Tá? Sendo que esse mesmo ginásio, no ano passado, lotou com 16 mil pessoas. Então você veja, no ano passado, na turnê de despedida do Cena, tudo bem, 16 mil pessoas estavam no estádio. Tirando a turnê de despedida do Cena, o Monday Night Raw desse ano botaram 13 mil pessoas. Não é um número absurdamente baixo, não. É até um número que faz sentido, considerando que não tem mais a força do impacto da turnê de aposentadoria do Cena. Mas o SmackDown com 4 mil pessoas foi bizonho. E o motivo era muito claro. O show ia acontecer durante o jogo da Inglaterra. Pô, cara, não existe. É claro que ia fracassar. O que aconteceu? A WWE mudou o horário do show, fechou um acordo com a emissora que transmite a Copa do Mundo para transmitir o jogo lá no ginásio. Então as pessoas que comprassem o ingresso para o SmackDown veriam a gravação do SmackDown e depois poderiam assistir o jogo juntos, né? Como uma watch party. A grande questão é que isso alavancou um pouquinho realmente a venda de ingressos, vendeu 50% a mais, mas ainda assim, 50% a mais de 4 mil é o quê? 6 mil, né? Então, assim, eles chegaram a, no total, cerca de 6.460 ingressos. E isso, cara, na frente das câmeras, vai ser horrível. As imagens da arena são desoladoras. Assim, as imagens de pessoas que filmaram a arena estava deserta. Todo o anel superior da O2 Arena estava fechado, todo o lado da câmera estava fechado e todos os fãs foram deslocados para o lado da frente da câmera para poder fingir que o ginásio estava cheio. Só que com a arena tão vazia desse jeito, o que acontece? O público não reage bem. Então, quem estava acompanhando o show, por exemplo, falou que quando a Tiffany Stratton entrou na arena,
que a reação do público foi quase nula. Ou nula. Ninguém reagiu a ela. Então, eles vão ter que mexer muito no áudio desse show, vão ter que botar áudio de plateia. Vai ser coisa da gente ver plateia vibrando e a gente ouvir plateia vibrando e a gente ver o pessoal sentado em cima da mão. Cara, vai ser terrível. Porém, eu já vi alguns spoilers do show. Não vou contar aqui, não se preocupem. Tem coisa boa para acontecer nesse SmackDown, tá? Vão ter surpresas nesse SmackDown. Então, assistam comigo a live da sexta-feira. A gente vai estar acompanhando junto a Copa do Mundo, sim, mas assistam comigo a live do SmackDown sexta-feira, 9 horas da noite. A live vai começar às 8h30 da noite, para que a gente possa ver que surpresas são essas, tá? O show ele vai ser liberado às sextas, 9 horas da noite, e terá intervalos comerciais, porque ele vai ser exibido às sextas, 9 horas da noite, na USA Network nos Estados Unidos. Tá? Então o show vai de 9 até meia-noite. Mas nós vamos estar aqui juntos trocando uma ideia, vamos estar acompanhando a Copa do Mundo também. Então vai ser um prazer ter todos vocês aqui conosco na live do SmackDown. Hoje talvez a gente faça a live do jogo da Holanda, tá? Eu estou pensando ainda, mas talvez a gente faça o jogo da Holanda, tá? Isso aí a gente vai saber mais pra frente durante o dia. Agora vamos falar sobre a Evolve. Evolve, que é aquele showzinho que acontece às quartas-feiras. A WWE divulga no canal dela às quartas-feiras, porque nós temos alerta de nova campeã da Evolve, tá? A Wendy Chu enfrentou a Nikita Lyons no último show da Evolve e a Nikita venceu o campeonato feminino da Evolve. Tá? Eu tô soltando o resultado aqui porque quase ninguém assiste Evolve. Tá? Algumas pessoas assistem Evolve. Quem assiste já deve ter assistido o show de ontem, né? Passou ontem no canal da WWE. Eu pretendo dar uma olhadinha depois na luta, mas se vocês quiserem ver, tem muito fã da Nikita Lyons aqui no canal. Quem quiser assistir, vai lá no canal da WWE, assiste a Evolve e veja Nikita Lyons, nova campeã da Evolve, ela que agora deve trazer esse cinturão para NXT, né? Porque ela foi campeã da Evolve, mas ela tá mais na NXT do que na Evolve, né? Essa que é a verdade. Nós também temos agora o Aaron Rourke trazendo o cinturão da Evolve para NXT. Vamos ver se eles vão aparecer mais na NXT para poder divulgar a Evolve, como a WWE tem feito com a AAA também, com alguns campeões da AAA aparecendo no SmackDown, como Rey Fenix e também os War Raiders. Agora vamos falar de Paul Heyman. Paul Heyman é aquele negócio, né? Paul Heyman, ele deu uma entrevista no Chris Van Vliet. Cara, quem conhece Paul Heyman sabe que o cara não fica quieto, né? Fala um monte de coisa, revela um monte de coisa. E aí, algumas falas do Paul Heyman foram interessantes e a gente vai trazer aqui. Uma delas foi o comentário dele sobre a AEW, né? Que ele basicamente colocou a AEW num patamar elevado, disse que ela é uma alternativa viável e com potencial para enfrentar a WWE. A gente sabe que hoje a AEW, em matéria de talento no ringue, ela bate de frente com a WWE em muitas divisões. Provavelmente a única divisão que ela sofre um pouquinho ainda é a divisão feminina, mas ainda assim eles têm muitas lutadoras talentosas na divisão feminina. Já na divisão masculina, em matéria de trabalho no ringue, a AEW hoje tem o melhor roster, porque eles pegaram os melhores talentos de várias companhias pelo mundo, da New Japan, da CMLL, e levaram para lá, isso graças a esse bolso parrudo do Tony Khan. E aí ele disse que a AEW tem esse potencial aí como uma alternativa. E a gente já sabe disso, a gente tem consciência, muita gente que acompanha a WWE e começa a acompanhar a AEW e às vezes até dropa a WWE ou então assiste os dois, né? Mas muita gente dropa a WWE. Então, falando de uma pessoa que fez uma companhia que bateu de frente com a WWE, não em audiência, né? Porque a ICW nunca chegou a chegar perto da audiência da WWE, mas em matéria de cultura e de influência no mundo da luta livre, com certeza ele tem lugar de fala para dizer se uma companhia é uma alternativa boa para a WWE ou não. Agora, ele também falou algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, o momento que ele teve com o Brock Lesnar no ringue, na WrestleMania, ele disse que foi genuíno, né? Ele até conta o que um falou com o outro e tudo, mas eu não vou repetir aqui, né? Uma coisa assim,
Ah, eu te amo. Ah, eu também te amo. Ah, que não sei o que tal. Então, assim, quem quiser ver a transcrição toda, vá lá na entrevista ou então vê aí alguns vídeos que fizeram a transcrição da fala aí do Paul Heyman. Mas ele chegou a notar ali na entrevista, eu não sei se eu traduzi direito, que a aposentadoria não era legítima. Então eles sabiam que era work, né? Que o Brock Lesnar iria voltar. Então, assim, aí eu já não sei se. Porque o Paul Heyman, ele tem essa mania de, às vezes, ele falar que uma coisa que foi a Vera foi work. Né? Às vezes ele faz umas coisas dessa, né? Por exemplo, ele sugere. E às vezes ele faz o vice-versa, né? Por exemplo, ele sugeriu uma vez numa entrevista que o Brock Lesnar fez o pinfall no Undertaker a Vera no meio do ringue porque ele se recusou a perder do Undertaker na WrestleMania 30. E ele quebrou a streak porque quis. A gente sabe que isso não é verdade, tá? Mas ele tem dessas coisas. Ele inverte as coisas. Uma hora que ele fala que é work foi a Vera, aí ele fala que era a Vera, era o work, tá? Então não dá para confiar muito no que ele fala com relação a isso, não. Agora, uma coisa que ele falou que foi interessante foi sobre o Cesaro. Ele disse que o Antônio Cesaro, que hoje luta como Claudio Castagnoli na AEW, foi muito mal aproveitado na WWE. E o Cena teria dito ao Vince, depois de uma luta, que ele poderia fazer o main event da WrestleMania com o Cesaro. Inclusive, o Paul Heyman também alegou que o Cesaro, ele era um lutador que todo mundo dos bastidores pedia para ter uma feud com ele. Por quê? Porque uma luta com o Cesaro todo mundo saía bem. Essa que é a verdade. Mas, infelizmente, a gente sabe que o Vince não comprou, não curtiu o Cesaro, chegou a detonar o Cesaro numa entrevista anos atrás, tal. Então, realmente ele acabou sendo muito mal aproveitado, saiu da WWE, foi para a AEW, onde ele continua sendo muito mal aproveitado, ele é apenas um capanga ali dos Death Riders, mas nunca teve ali uma chance, né? Meu Deus, vamos dar o título mundial pro Cesaro. Nunca aconteceu. Agora, também ele falou uma coisa muito interessante sobre o Roman Reigns, né? Que ele disse que quando a WWE preparou o heel turn do Roman, o plano era que o heel turn acontecesse no SummerSlam e que o Paul Heyman fosse revelado como o advogado do Roman Reigns e que o Roman Reigns se manteria com o nome de Big Dog, o apelido de Big Dog, que foi o Paul Heyman que surgiu com o título de Tribal Chief, chefe da tribo, e ele disse que, cara, olha só, eu não posso ser o advogado do Roman Reigns se a gente está mudando a persona dele. Ele era o Big Dog, agora ele é o Tribal Chief. Então eu não posso ser o advogado dele, tem que ser outra coisa. E aí foi daí que surgiu a história do Homem Sábio, né, do Wiseman, que o Paul Heyman era para o Roman Reigns. Lembrando que foi... Quando é que foi? Que o Roman volta no... Foi antes do SummerSlam. E aí, ele no show seguinte, no Monday Night Raw, ele aparece sentado no sofá do lado do Paul Heyman, né? Que a câmera vira assim e mostra o Paul Heyman. E aí a gente descobre que o Paul Heyman estava do lado do Roman Reigns e teria influenciado o Roman a atacar os lutadores no ringue, né? E aí depois sim, no SummerSlam ele faz a Triple Threat em que ele derrota o The Fiend, né? O Bray Wyatt e ganha o campeonato universal. Então tá aí, né, o Paul Heyman com várias revelações interessantes aí. A entrevista completa vocês encontram no canal do Chris Van Vliet. E agora, para terminar o nosso vídeo de hoje, vamos passar rapidamente o card dos shows que a gente terá nesse final de semana, tá? No sábado, o show vai acontecer, o Night of Champions vai começar às 2 horas da tarde, horário de Brasília. Então a gente vai começar a nossa live meia hora antes, 1h30 da tarde, horário de Brasília. Nós teremos uma luta pelo campeonato norte-americano, campeonato dos Estados Unidos, perdão, campeonato dos Estados Unidos feminino, Tiffany Stratton e Jade Cargill. Teremos também pelo campeonato dos Estados Unidos masculino, Trick Williams e Ricky Saint. Pela final do torneio Queen of the Ring, teremos Liv Morgan e Io Sky. Sim, a campeã mundial. E Liv Morgan está fazendo a final de um torneio para ela ganhar a chance de enfrentar uma campeã mundial. Não me pergunte, tá? Também teremos final do King of the Ring, Obafemi e Jey Uso vão se enfrentar. Teremos também luta na jaula, Seth Rollins e Bron Breakker. Não é Hell in a Cell, é uma luta na jaula comum. WWE raramente tem utilizado Hell in a Cell ultimamente. A última foi
em novembro de 2024. Foi a última vez que eles utilizaram o Hell in a Cell. Novembro ou outubro, né? Foi naquela luta no Bad Blood entre o CM Punk e o Drew McIntyre. E teremos também a luta de Triple Threat pelo campeonato da WWE entre Cody Rhodes, Gunther e Sami Zayn, tá? E também teremos no domingo, a partir das 8 horas da noite, horário de Brasília, 7h30 da noite, estaremos começando a nossa live, o NXT Great American Bash. E aqui é interessante porque no site da WWE eles só tem 4 lutas. Porém, eles anunciaram na TV 7 lutas, tá? Eu vou listar as 7, mas não duvidem se eles resolveram de uma hora para outra amputar esse Great American Bash. A gente ainda não sabe, tá? A gente vai saber na hora, mas eles anunciaram 7 lutas para o Great American Bash. Quais são? Zarya defendendo seu título contra a Tatum Paxley, ex-campeã norte-americana da NXT. Também Ryan Sinclair defendendo seu campeonato Speed contra a Ariana Grace, da Birthright. Também Shiloh Hill enfrentando Tristan Angels, os dois que estão fazendo uma feud aí desde que teve o concurso do Mr. NXT. O Shiloh Hill venceu, o Tristan Angels roubou a faixa dele. E agora, essas seriam as 4 lutas que estão divulgadas no site da WWE. São Sakon Sugars e John Lennox. Sakon querendo vingança depois de ter sido expulso do Dark State pelo John Lennox, Cutler James e também o Osiris Griffin. Também teremos luta pelo campeonato norte-americano masculino entre Miles Bourne e o Tavion Heights, tá? 2 ex-parceiros da NQCC. Também teremos luta pelo campeonato feminino da NXT, Lola Vice e Kendall Gray. E luta pelo campeonato masculino da NXT, Tony D'Angelo e Narako. Nós teremos o nosso vídeo de prévia dos 2 shows indo para o ar amanhã aqui no canal. Então amanhã nós estaremos fazendo a prévia dessas lutas. Hoje à noite eu vou ver como é que está a situação aqui em casa para ver se eu consigo fazer a live do jogo da Holanda e do Japão, que serão os adversários, possíveis adversários da seleção brasileira na segunda fase da Copa do Mundo. Então, quem desejar estar aqui conosco hoje à noite, fiquem ligados no canal. Se aparecer a notificação para vocês que a gente abriu live, a gente vai estar acompanhando aqui ao vivo. E amanhã, prévia dos 2 shows, vai estar indo para o ar por volta de meio-dia. De noite, teremos a live do SmackDown a partir de 8h30 da noite, 9 horas da noite. Começará o show. Ele não é uma live CLT, porque o show vai estar passando ao vivo, apesar de ter sido gravado, nos Estados Unidos. Então ele vai estar passando ao vivo com comerciais aqui no Brasil também. Então a gente vai estar vendo juntamente com todo mundo, apesar de já ter sido gravado, já ter spoiler por aí, à torta e à direito. E no sábado teremos live do jogo, né? Do jogo. Live do Night of Champions a partir de 1h30 da tarde. O show começa às 2 da tarde. No domingo, 7h30 da noite, teremos a live do Great American Bash. O show começará às 8 horas da noite. Segunda-feira, o jogo da segunda fase do Brasil provavelmente não terá live. Por quê? Porque apesar de eu estar de folga, eu estarei em home office de contingência. Então é como se eu estivesse em horário de trabalho. Então eu não posso fazer live enquanto eu estou em horário de trabalho, por mais que seja home office. Tá? Então o jogo do Brasil da segunda-feira, provavelmente nós não teremos live na hora do jogo. Teremos a live do Monday Night Raw a partir de 8h30 da noite. Beleza? Muito obrigado a todos pela audiência. Agradeço demais por todo o apoio que vocês continuam dando ao nosso canal. Não deixem de continuar apoiando aqui o nosso canal. A gente está querendo continuar a crescer. A gente conta com vocês para isso. A gente se vê. Eu vou deixar alguns vídeos aqui na tela para vocês maratonarem. Desde já, meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até mais tarde ou até amanhã aqui no nosso canal. Um grande abraço, até a próxima.